Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da FM Cultura de Teresina. Paulo, ouvintes, eu gostaria de falar hoje sobre um tema que, na grande maioria das vezes, é negligenciado pela nossa imprensa, é negligenciado pela nossa classe política. É o desprestígio em que se encontra o Estado do Piauí, junto ao governo federal. Hoje a gente fica se vangloriando porque este ou aquele senador traz um ministro aqui para o estado do Piauí, este ou aquele deputado federal se faz acompanhar pelo presidente de um órgão de terceiro ou quarto escalão do governo federal aqui no estado do Piauí. Ora, nós já tivemos ministros ao longo de praticamente todos os governos da República e tivemos ministros no Império, na gestão monárquica de Pedro II, nós tivemos o Marquês de Paranaguá, que foi ministro dos negócios do Império. Era o ministério mais importante, equivalente ao ministério hoje da Fazenda, e era ocupado por um piauiense. Então, como é que pode a pessoa se vangloriar de que nós temos aqui a presença de um ministro que veio visitar o Estado? Visitar sem trazer recursos, visitar sem trazer obras, não significa absolutamente nada. O Félix Pacheco, que foi um grande tribuno ao seu tempo, no começo do século, ele foi ministro das Relações Exteriores do governo de Arthur Bernardes, em 1922. E nesta condição, ele levou para o exterior, levou para fora do Brasil a sua técnica de datiloscopia, de fazer a organização da sociedade, a identificação das pessoas através aqui das digitais, e que é uma técnica criada por ele, por Félix Pacheco, que era um piauiense e que foi popularizada mundialmente na sua época como ministro das Relações Exteriores. Nós não tivemos no governo de Getúlio Vargas, nem no governo inicial, nem no período da ditadura, ministros, porque o Piauí, naquele tempo, tinha vergonha na cara, era um estado que fazia oposição quando se fazia necessário esta atitude. Não teve ministro no governo de Eurico Gaspar Dutra pela mesma razão, porque votou no brigadeiro Eduardo Costa, foi oposição ao governo federal e foi punido por isso. O mesmo aconteceu no governo de Getúlio Vargas. O governo de Getúlio Vargas não deu nenhum ministério para o estado do Piauí, porque o Piauí votou contra Vargas, o Piauí votou no candidato da oposição, votava em ideias. E por aí você tira a postura que tinha o povo piauiense em outro tempo. No governo de Juscelino Kubitschek foi diferente. Juscelino não nos deu ministérios, mas nos deu inúmeras obras. Praticamente todas as obras de asfaltamento no país inteiro começaram no governo de Juscelino Kubitschek. E logo em seguida veio a ditadura militar. E nós tivemos na ditadura militar o parnaibano João Paulo dos Reis Veloso, que foi ministro do planejamento do governo Costa e Silva. Em seguida, ele foi ministro da Fazenda no governo de Emílio Garrastazu Médici. E foi nessa época que o Piauí obteve os maiores avanços concentrados de toda a sua história, com obras de energia elétrica, construção de hospitais, construção de escolas, abertura de estradas, asfaltamento de estradas e a estrutura de saúde que foi amplificada, que foi ampliada, de modo que a presença de um piauiense em ministério sempre foi marca registrada da nossa política. Nós tivemos em seguida o senhor Petrônio Portela, que foi presidente da Arena Nacional, que era o partido do governo, foi presidente do Congresso Nacional. Ele foi um dos artífices do processo de redemocratização brasileira e ele também foi ministro da Justiça, morreu nesta condição aos 54 anos de idade, muito jovem, portanto, Petrônio Portela. Ele foi ministro da Justiça do governo João Batista Figueiredo. Paulo, ouvintes, nós tivemos também o médico Valdir Mendes Arcoverde, irmão do ex-governador e ex-senador Dirceu Mendes Arcoverde, como ministro da Saúde durante todo o governo do general João Batista Figueiredo. O doutor Valdir, ele assumiu logo depois da morte do doutor Dirceu. O doutor Dirceu estava discursando na tribuna do Senado quando foi acometido por uma espécie de derrame cerebral violentíssimo, ou se o espírito não me engana, realmente esse caso resultou na morte do doutor Dirceu na tribuna do Senado.
imediatamente foi chamado para ocupar a sua vaga no Senado Federal o primeiro suplente, que era o segundo colocado na eleição, doutor Alberto Tavares e Silva. E o general João Batista Figueiredo, numa espécie de deferência à pessoa de doutor Dirceu, que era uma figura muito querida no Palácio do Planalto, pelos seus préstimos ao estado do Piauí, tanto como médico. Ele também foi secretário de saúde no governo Alberto Silva e foi governador do estado durante o período da ditadura militar, durante a gestão do general Ernesto Geisel, e foi um dos grandes governadores que o Piauí teve. Então, por essa deferência especial, em razão desse episódio traumático na vida política do nosso estado, o general João Batista Figueiredo chamou para ministro da Saúde, Dr. Valdir Mendes Arcoverde, e ele ocupou esse cargo durante todo o mandato de Figueiredo, ficando ali no governo de 1979 a 1985. Portanto, ministros é o que não nos faltaram ao longo da história institucional do Piauí. E logo em seguida nós tivemos outros piauienses presentes em ministérios. Vou citar aqui o caso de Hugo Napoleão do Rego Neto, que foi ministro da Educação e Cultura do governo Sarney. Em seguida foi ministro das Comunicações do governo Itamar Franco. Nós tivemos Freitas Neto como ministro da Reforma Institucional do governo Fernando Henrique Cardoso. E mais adiante, no final do governo Fernando Henrique, o Dr. João Henrique Souza foi ministro dos Transportes e nesta condição ele ajudou a recuperar praticamente toda a malha viária federal do estado do Piauí, resgatando as rodovias federais no final da gestão de Fernando Henrique Cardoso, cerca de 2.300 quilômetros de estradas foram recuperados no estado do Piauí, mercê da atuação de João Henrique Souza. E a partir dos governos do PT, do Partido dos Trabalhadores, nós deixamos de ocupar ministérios, deixamos de ocupar posições importantes no governo federal. Deixamos, portanto, de ter obras de significação, de relevância aqui no estado do Piauí e passamos a viver exclusivamente de empréstimos. Não é sem razão, portanto, que o Piauí hoje se encontra endividado e praticamente inviabilizado econômica e financeiramente. O máximo que se consegue é nomear o presidente da Codevasf sem autonomia nenhuma, completamente atrelado aos interesses de outros estados, como o Ceará, como a Paraíba, como o Rio Grande do Norte. Nós tivemos na Codevasf, no primeiro governo Lula, o senhor Francisco Guedes, que era do PT, mas que não tinha nenhuma autonomia. Nós tivemos em seguida o doutor Felipe Mendes, também na presidência da Codevasf, por indicação aqui de um piauiense, mas que também não teve autonomia, porque já foi naquele momento final, ele era um crítico da presidente Dilma, era um crítico do Partido dos Trabalhadores, assumiu esta função até de maneira inexplicável, não teve a oportunidade de fazer absolutamente nada daquilo que dele se esperava. E agora nós temos o doutor Avelino Neiva como presidente da Codevasf, mas também é muito pequeno esse cargo e suas atribuições diante daquilo que o Piauí representa, diante daquilo que o Piauí tem em termos de história, daquilo que pode contribuir para a nação e daquilo também que ele precisa trazer em termos de investimentos para o nosso estado.